Olá! A sabedoria hiperbórea é um conhecimento esotérico, é um conhecimento gnóstico, é um conhecimento que traz para nós a possibilidade de nos libertarmos das reencarnações e do engano desse mundo criado. Sendo assim, nós nos deparamos muitas vezes com conceitos que são básicos, como o da ocupação, do cerco e da muralha estratégica. Aqueles que começam a estudar o Belicena, começam a estudar os fundamentos, têm acesso a esses conceitos. E isso, muitas vezes, é levado para o plano físico exterior. No entanto, na alegoria do prisioneiro, que é um outro conceito bastante importante, é falado que a saída é por dentro. A saída é por dentro. Ou seja, não se trata de estabelecer fisicamente uma ocupação, um cerco e uma muralha, mas se trata de ir para dentro de si para poder realmente sair de todas as macroestruturas e de todo o engano do mundo material. Muitas vezes nós não temos a menor ideia de como fazer isso. Como que isso pode ser realizado? Praticamente falando. Então eu venho trazer para vocês aqui algo muito interessante que eu encontrei nos meus estudos, até mesmo pela internet, de um canal muito bom que aborda algumas questões e que nós podemos realmente utilizar de forma prática, consciente. E isso foi o que me chamou a atenção. Sendo assim, eu quero compartilhar com vocês essa descoberta ou essa redescoberta, porque na verdade eu já conhecia essas técnicas, mas isso foi colocado como algo que foi esquecido, vamos dizer assim. Mas elas são básicas para quem está começando na sabedoria hiperbórea e quer realmente realizar um trabalho sobre si mesmo, ou seja, a libertação do seu eu divino, do seu eu incriado, do seu espírito incriado, do seu reflexo incriado, das ilusões da matéria. Então nós temos vários pontos importantes para passar para vocês e que sejam aplicados na vida cotidiana, no dia a dia, porque isso também vai nos ajudar muito, muito a nos liberarmos de muita coisa que, no caso, são condicionamentos da alma. Então, nós podemos chamar isso de eliminando condicionamentos. Então, na próxima parte, eu vou mostrar para vocês, ou pelo menos vou insinuar e sugerir alguns passos importantes para alcançar uma maior purificação de sangue. Primeiro, praticar a meditação Mindfulness. É uma meditação orientada ao eu. Então vejam que não é uma meditação em algum santo, em algum mestre, em algum guru, e não é uma meditação dirigida. Essa meditação orientada ao eu significa ser consciente da consciência. Ajuda a observar os seus pensamentos sem julgá-los nem os interpretar. É a prática de não colocar sentido, observar o que se observa e o que se pensa do que se observa. Escutar o que se escuta e o que se pensa sobre o que se escuta.
observar o que se sente sobre o que se sente e tirar-lhe o sentido. 2. Questionar seus pensamentos. Quando se nota que se está atribuindo um significado a algo, deve-se perguntar se esse significado é realmente necessário ou se está impondo uma interpretação pessoal. 3. Aceitar a incerteza. Aprender a ficar cômodo com a incerteza e a ambiguidade. Nem tudo precisa ter um sentido claro ou uma explicação definitiva. Isso deve ser levado a tal ponto que não necessite dar sentido a nada. Aceitar a incerteza na área mental pode ser um desafio, mas é possível com prática e paciência. Há alguns passos que podem ajudar a desenvolver essa habilidade. A. Reconhecer os medos. Identificar o que é que o faz ficar incomodado com a incerteza. Compreender seus medos pode ajudar a abordá-los de maneira mais eficaz. B. Focar no que se pode controlar. Aceitar que não se pode controlar tudo. Concentrar-se nas ações e decisões que estão sob seu controle e deixar ir o que não pode mudar. C. Desenvolver a tolerância com a ambiguidade. Começar com pequenas incertezas e ir aumentando progressivamente. Isto pode ajudar a construir tolerância e reduzir a ansiedade. Aceitar a incerteza é um processo contínuo que requer prática e paciência. Com o tempo, pode-se desenvolver uma maior capacidade para controlar a incerteza. 4. Desenvolver o desapego. Nesse processo, deve-se desapegar emocionalmente das situações e objetos. Não se deixar levar pela necessidade psíquica de encontrar um sentido neles. Desenvolver o desapego é reduzir paulatinamente a necessidade de controle e de dependência emocional. Seguem alguns passos para desenvolver o desapego. A. Praticar a autoconsciência. Observar os pensamentos e emoções sem julgá-los. Identificar as áreas onde se sente uma forte necessidade de controle ou apego emocional. Manter uma rotina de autocuidado que inclua exercícios regulares, uma dieta saudável, descanso adequado e atividades relaxantes. O bem-estar físico pode influir positivamente nesse processo. B. Aceitar as mudanças. As mudanças são intrínsecas a esta modalidade atitudinal de ações. Aceitar essa realidade pode ajudar a soltar a necessidade de se aferrar a coisas, pessoas ou situações. C. Viver no presente. Concentrar-se no momento presente, ao invés de preocupar-se com o passado ou o futuro.
A prática de mindfulness pode ajudar a estar mais presente e menos apegado. D. Limitar o materialismo. Reconhecer que as posses materiais não trazem felicidade duradoura. Simplificar a vida. Focar-se na camaradagem e aprofundar nos estudos dos fundamentos da sabedoria hiperbórea. E. Praticar o soltar. Identificar áreas onde se está excessivamente apegado e trabalhar em soltar esses apegos. Isto pode incluir relacionamentos, objetos, materiais ou expectativas. F. Praticar a paciência. O desapego é um processo gradual. Deve-se ser paciente consigo mesmo e reconhecer os progressos, por mínimos que sejam. Implementar esses passos vai nos ajudar a desenvolver um desapego às coisas do mundo, o que permitirá ir purificando pouco a pouco o sangue e orientar-nos para o eu verdadeiro. 5. Focar-se no presente. Devemos concentrar a atenção no aqui e agora, ao invés de buscar explicações ou significados para tudo o que acontece na mente. Focar-se no presente é uma habilidade que custará prática e dedicação. Seguem algumas estratégias que podem ajudar a conseguir esse objetivo. A. Fazer uma coisa por vez. A multitarefa nos distrai do presente. Deve-se tentar concentrar em uma só tarefa por vez, colocando toda a sua atenção no que está fazendo nesse momento. B. Observar o entorno. Levar alguns segundos para observar seu entorno com atenção plena. Notar as cores, os sons, os cheiros e as texturas ao seu redor, sem lhes dar sentido, sem tratar de analisá-los, apenas observar sem nomear. Isto pode ajudar para que se centremos no momento presente. C. Fazer pausas conscientes. Durante o dia, devemos fazer breves pausas para verificar como se sente e o que está pensando, para lembrar que não deve dar sentido às coisas do mundo. Essas pausas ajudarão a reorientar-se para o presente. D. Recapitulação mental. No final do dia, lembrar os pensamentos e experiências que se teve. Quantas vezes se conseguiu fazer o exercício de se colocar no presente? Quais emoções emergiram e quantas vezes foi capaz de ser consciente delas? Quantas vezes foi consciente das ações? Anotar mentalmente para o dia seguinte e intensificar os exercícios. E. Envolver os sentidos. Esfera sensorial. Utilizar os sentidos para ancorar-se no presente. Por exemplo, se está comendo, ser consciente de cada mordida. Se está caminhando, ser consciente do chão sob seus pés. E escutar os sons ao redor. Isto, cedo ou tarde, aumentará a capacidade de alerta. F.
consciência de seus pensamentos e emoções. A princípio, ao invés de lutar contra os pensamentos ou emoções, aceitar que estão aí, sem julgá-los, só observá-los. É a mecânica autônoma do sujeito racional e cultural que se desdobram para captar a atenção nossa. Deve-se então reconhecê-los, não os determinar, e voltar ao presente. G. Praticar atividades físicas. Exercícios, como simplesmente caminhar, podem ajudar a ser consciente do corpo e se concentrar no momento presente. 6. Evitar a sobreinterpretação. Atribuir mais sentido do que alguma coisa possa ter. Reconhecer quando se está sobreinterpretando situações e evitar essa tendência. Seria o que nós chamamos de exagerar. Atribuir mais sentido do que aquilo tem. Seja uma situação, seja uma pessoa, ou seja algum tipo de pensamento ou emoção. 7. Usar afirmações positivas. Repetir afirmações positivas para contrapor os pensamentos negativos. Isto pode ajudar a reprogramar a mente para focar-se em si mesmo. Implementar essas práticas regularmente pode ajudar a desenvolver a habilidade de estar no presente, que levará irremediavelmente a uma maior pureza de sangue, que cedo ou tarde nos permitirá acessar gnosticamente o próprio eu e ter um acesso genuíno à gnose da sabedoria hiperbórea. Quando a leia, pois, para compreender os textos gnósticos, é necessário ter o sangue puro.